Nem preciso dizer, equação de segundo grau, certo? Mastigado. S vai ser B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. S menos 5. Menos 5 menos B. Mais ou menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, B. Menos 4 da equação. AC, A vale 6, C vale 1. Muito bem. Sobre 2A, sobre 6. Sabe, 12 vezes 6, 2A vezes. Resolvendo parcialmente, né? S é menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 24 sobre 12. Né? 6 vezes 4 é 24, vezes 1 é 24, 5 ao quadrado 25, 12 vezes 6, 12. Muito bem. S vai ser 5 mais ou menos raiz quadrada de 1. Né? Então eu tenho S', ou S, né? 5 mais ou menos 1 sobre 12. 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 12. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, 5 mais 1, menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por 12, dá um certo valor. S duas linhas. Menos 6, menos 5, menos 1, menos 6. Dividido por 12. S', 1/3. S duas linhas, meio. Menos, né? Menos 1/3 menos meio. Então, olha lá. 0, menos 2. Polos. Eu tenho um polo em menos 0,333. E o polo P2 em menos meio. 1/3 e meio. Volta lá um pouquinho, professor, no outro lado. Olha, gente, você, tirando foto de equação de segundo grau, vergonha. Isso daí no semestre. Está gravando. Estabilidade por Hurst. Não. Professor, eu só batendo o olho ali, eu sei se é um sistema estável ou não estável. Ou instável, né? Certo? Você tem a ideia se ele é estável ou não. Sim, eu não tenho nenhuma variável negativa. Pego o denominador, primeira coisa, primeiro critério, todos os índices de S existem? Sim. Tem um índice independente da constante, o do S é a primeira e o do S é a segunda. Todos os índices de S existem. Dois, todos os índices de S são maiores que zero? Positivo, positivo, positivo. Sim. Então, pode ser que esse sistema seja estável. Pode ser. Tá? Quer dizer, eu não garanto até aqui que ele é instável. Ele pode ser estável. Se faltasse o 5, faltasse o 1, ou fosse menos 5 aqui, eu já saberia que ele é estável. Muito bem. Para chegar finalmente, montar o critério de Hurst. Olha lá. Olha lá. Pego aqui os índices, né? O A0 é 6, o A1 é 5 e o A2 é 1. Monto a tabelinha. Olha lá. A0, A1, A2, não tem A3. O que diz? Multiplica A1 por A2, subtrai de A6 vezes de A0 vezes A3 para calcular B1. Então, olha lá. B1 é o quê? 5 vezes 1, 5 vezes 1, menos 6 vezes 0, menos 6 vezes 0, dividido por 5. Regra de 3, né, professor? Não. Não? Não. É a regra do critério de Hurst. Olha lá, 6 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 dividido por 5, B1 igual a 1. B1 é igual a 1. Consigo calcular mais alguma coisa? Não consigo calcular sempre. Não dá. Porque eu calcularia
B1 vezes A2 dá 1. Tem que fazer uma jogada. 6 vezes A dá 0, até daria 1 dividido por 1 vai dar um C1 igual a 1 aqui também. Aliás, desculpa, B1 vezes A3, não tem A3, então aqui já daria 0, esquece. Então, todos os índices positivos, o sistema é estável. Conhecimento, comportamento de seus elementos básicos é relativamente simples criar ações de Com certeza, brother. Todo prazer. derivativo e integrativo, utilizando relés, Intermediário. ou amplificadores operacionais, também conhecidos os amplificadores operacionais como AMP. E aí, ó, qual a ação desse circuito? Tenho aqui um amplificador operacional. Então, os senhores são ou de elétrica ou de automação. O amplificador operacional não é para ser nenhuma surpresa para os senhores. Especialmente que, se não me engano, tem formado nessa sala. Eu não vi nada disso, professor. Vou ser bem claro. Não vi nada disso daí. Bom, desculpe. Eu tenho um amplificador operacional, né? A entrada não inversora está aqui sendo comum a entrada e a saída, e eu tenho uma área de ganho aqui entre a minha saída e a minha entrada. Uma área de ganho com 2 resistores. Isso quer dizer que dentro dos parâmetros de utilização, a minha saída é proporcional à entrada. Eu não tenho nenhuma distorção quanto à frequência, velocidade, nada disso. Se a relação de R1 e R2 aqui der um ganho de 2, né, eu vou ter a minha tensão de saída, o dobro invertido da entrada. Aqui está com o amplificador inversor. Né? Então, se eu entrar com 1 volt, sai com menos 2. Se eu entrar com meio volt, sai com menos 1. Se há uma proporção entre a entrada e a saída, essa ação aqui só pode ser Proporcional. Por quê? Tem que fazer uns cálculos. E aí vem a pergunta: qual a ação desse circuito? Proporcional, derivativo ou integral? Derivativo ou negativo? Cuidado. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a minha entrada com o resistor ligado diretamente na entrada do operação, e eu tenho um capacitor como elemento de realimentação aqui. Então, neste caso, a minha saída é uma rampa, tá? Proporcional à relação de RC aqui do sinal de entrada. Então, este elemento aqui, este conjunto, faz uma ação integral. Quando você monta esse circuito e aplica o degrau na entrada, ele te dá uma rampa na saída. Seja um degrau positivo na entrada, uma rampa negativa na saída, seja um degrau negativo na entrada, uma rampa positiva na saída. Então, é assim que eu monto um integrador. Esse circuito tem ação integral. Derivativa, como é que eu enxergo a derivativa? Obrigado, hein? E aqui tem um outro arranjo, né? O capacitor está na entrada. Né? Como é que eu enxergo? Como é que eu consigo enxergar isso aqui? O capacitor, para frequências altas, ele é um cubo, para frequências baixas, ele é um ciclo aberto. Então ele deixa passar a perturbação e bloqueia o nível constante. Tá? Isso é tipicamente uma ação derivativa. Por quê? Qual que é a derivada de uma constante, senhores? Cálculo 1. Zero. Obrigado. Derivada de constante é 0. Então, se eu tiver um nível de constante aqui na entrada, para esse cara aqui é como se não estivesse entrando nada, ele vai ter 0 na saída. A hora que eu tiver uma variação na entrada aqui, ele vai aplicar o ganho e aplicar a variação na saída. E isso é um circuito
pode ser conhecido como um filtro também, né? Assim como o da ação integral, mas é um filtro passa altas, ou um elemento que tem ação derivativa. Mas ele sempre vai ter essa característica de ter um capacitor na entrada? Quando você usa amplificadores operacionais e vai montar ações derivativas, normalmente sim. Sim, né? Você pode ter associação com capacitor com resistor em paralelo, capacitor com resistor em série, capacitor com resistor em série e paralelo, que aí você muda a sua curva de atuação. Mas vai ser um derivativo diferente da Sim, vai ser derivativo. A mesma coisa, quando você volta aqui, ó, só curiosidade, eu posso ter um resistor em paralelo aqui, um resistor em série, para mudar as minhas características de Mas junto ação integral. com o capacitor. É, junto com o capacitor. Entendi. Senhores, terceiro e último exercício. Olha lá. Tenho aqui o comportamento e o meu esquema, o meu sistema. Então, tenho lá o meu processo, tenho a parte de sensoriamento, a minha computação, um certo elemento K de ganho aqui, o erro, a entrada, né, o valor desejado, e a saída. Tenho aqui como isso se comporta no tempo. Então, olha lá. Com uma entrada com amplitude 2 em x, eu tenho uma saída com amplitude 1 em y. Então, tudo isso aqui funciona aparentemente como um atenuador. Entra 2 e sai 1. Muito bem. E eu tenho uma defasagem aqui entre o meu sinal de entrada e o meu sinal de saída. Ou seja, o meu processo somado à minha realimentação me dá um atraso na minha resposta. Muito bem. Pergunta. Olha lá. Apresentando o esquema, já apresentamos o esquema, já vimos o gráfico. Tipo de malha. É uma malha aberta, uma malha fechada, uma malha mista ou uma malha reversa? Pergunta simples. O meu circuito tem realimentação aqui? Eu capturo um pedaço da saída ou um sinal qualquer e reintroduzo ele para fazer a computação? Sim. Sim. Se eu tenho isso, eu tenho malha fechada. Como seria a malha aberta? Desaparece esse sensor daqui, ó. Como seria a malha mista? Eu poderia ter uma outra parte do processo aqui na frente. Então eu teria uma parte com realimentação e uma parte sem aí. Malha mista. Malha reversa. Se eu estivesse olhando isso aqui de trás para frente. Coisa que normalmente não se faz. É ao contrário. Coisa de novo. Então, no nosso caso aí, malha fechada. Olha lá, senhores. Outra pergunta. Qual que é o tipo de realimentação? Antecipativa ou feed-forward, composta, mista ou retroalimentação ou feedback? Vamos ver cada uma delas. Antecipativa é aquela onde eu sinto a minha variável de entrada e ajusto o meu computador de acordo com a variável de entrada. Ou seja, esse ponto de sensoriamento está aqui, ó. Não é o caso. Antecipativo ou feed-forward? Retroalimentação ou feedback é aquela que eu pego um pouco do sinal lá da saída e realimento no meu computador. É o caso. Sim. Pego o sinalzinho da saída e trago aqui de volta para a entrada através do processo de sensoriamento. Mista. Se eu tivesse as duas, se eu tivesse sensoriamento da saída e um sensoriamento da entrada. Composta. Se eu tivesse as duas, mas em controladores separados. Normalmente você tem ou antecipativa, feed-forward, ou retroalimentação, ou simplesmente realimentação, né? O pessoal simplifica, feedback. Então, no nosso caso aqui, retroalimentação ou feedback. Qual a defasagem do meu sistema entre um comando de entrada, uma ação de entrada e ação de saída? Parece 45.
notem, eu inicio o meu processo aqui, né, o meu 45. X aqui, e o meu Y, para ser iniciado, é aqui, ó, é π sobre 2. Tá? Ou o pico máximo aqui do X. Qual é o ângulo aqui, senhores? 90. Olha só, daqui até aqui, 360. Metade, 180. Outra metade, 90. Tá começando a crescer aqui, começa a crescer aqui com 90 graus de defasagem. Minha defasagem vale 90 graus. 90 graus. Exatamente, meu caro nascido no Rio de Janeiro. Flamenguista. Flamenguista. Nós. A pena escura é o que, professor? Como? A pena tracejada e a escura, qual que é? A tracejada é a saída, a tá escura escrito. é. Está escrito ali. Tá. Margem de ganho. Ou seja, isso aqui está acontecendo dessa maneira com um K igual a 1. Quanto eu tenho que ajustar meu K para que a minha entrada e minha saída tenham o mesmo valor? Olha lá, eu estou entrando com X, tá? Estou saindo com Y. Y vale a metade do X. Quanto eu tenho que aumentar K para que a saída fique igual à entrada? Que eu tenha um ganho igual a 1. 3 dB. Vamos pensar em vezes primeiro. Eu tenho que duplicar o meu valor de ganho para que a saída fique igual à entrada, concorda? Se eu estou entrando com 2 e saindo com ganho 1, quando eu colocar o ganho 2 aqui, eu vou entrar com 2 e sair com 2. E daí para frente é perigoso, porque ganho acima de 1 esse cara pode disparar. E eu cair no sistema instável, ele pode disparar para cima, para baixo, fazer uma onda quadrada. Então, olha lá, o meu K máximo é 2. Quanto vale o meu ganho? 20 log da saída pela entrada. No caso aqui, a minha saída pela entrada vai ser 2. 20 log de 2, log de 2, 0,3, 20 vezes 0,3, 6 dB. A minha margem de ganho, quer dizer, quanto ganho a mais eu posso colocar no meu sistema até ele chegar próximo da instabilidade. Porque se eu passar com um ganho acima de 1, eu vou para a estabilidade. Eu jogo meu, lembra lá, eu jogo meu gráfico para a parte positiva lá das minhas raízes. Né? 6 dB. Ok? Quanto eu posso variar a minha fase aí? Quanto eu posso escorregar a minha fase? Qual é a minha defasagem entre entrada e saída? A gente já viu, 90 graus. Né? Quando que a coisa fica complicada, fica perigoso? Com que ângulo? 45? Não. Quando eu inverto, né? Quando eu tenho 180 graus de defasagem. Quanto falta se eu já estou com 90 para chegar até 180? 90. Se eu somar mais 90 graus, eu vou ter a onda de saída exatamente ao contrário da entrada. E aí, eu realimento ela invertida aqui, esse negócio. Ou vira uma onda quadrada, ou vai para o infinito, ou vai para zero. Ok, senhores? Ok.